Momento do Discipulado. O apóstolo Paulo ensina como ele discipulou os Tessalonicenses. Eu quero realçar nessa palavra de agora o fato de que o discipulado é para ser feito em qualquer situação, em qualquer circunstância. A pregação do evangelho lá em Tessalônica durou pouquíssimas semanas. Pessoas reagiram à mensagem do evangelho e aceitaram. Paulo passou pouco tempo, talvez 3 semanas, discipulando, e logo foi expulso da cidade. E ele ficou preocupado com a continuidade dos tessalonicenses na fé. Por isso ele escreveu logo a primeira carta aos Tessalonicenses, que é reconhecida como o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, primeiro cronologicamente. O primeiro livro do Novo Testamento foi a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo os tinha evangelizado, abriu a igreja lá e logo teve que sair. E ficou muito preocupado com isso e escreveu essa carta para fortalecer a fé dos cristãos tessalonicenses. E eu quero focalizar então aqui no capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 9. Anteriormente, no capítulo 2, Paulo estava dizendo que ele pregou o evangelho sem interesse financeiro nenhum, ele não recebia. E não estava dando indireta para os tessalonicenses darem ofertas para ele. Ele estava por amor fazendo a obra de Deus e se dando. E aí ele entra em mais detalhes sobre isto. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. A vida cristã é vivida com dedicação, intensidade, trabalho, suor e até cansaço, fadiga. Há muitos obreiros que querem uma vida confortável, querem trabalhar só no ar-condicionado, querem trabalhar só em horário nobre, dentro da agenda, marcam um horário para atender as pessoas, o gabinete de atendimento às pessoas, só dentro do horário nobre, e eles querem viver assim, confortavelmente, tendo o seu direito de sono, de lazer, de passeio, de férias. Eles querem esses direitos. O apóstolo Paulo se dedicou intensamente, sem férias, feriado, folga, sem descanso, sem direito a receber nada, com fadiga, suor. E por isso a igreja sobreviveu, permaneceu e continuou. E na segunda carta ele fica muito alegre, dizendo que reconheceu isto. Mas hoje há pessoas que querem viver a vida cristã devagar. Aqueles que querem ser crentes assistindo reunião uma vez por semana, não vai conseguir. Sem a intensidade, não vai conseguir. E quem quer produzir frutos tem que se dedicar. Não é assim de vez em quando, vou marcar 1 hora com o meu discípulo por semana. Vamos ter o discipulado, um olhando para a cara do outro, vamos ter um encontro de 1 hora. Não é assim. O discipulado é uma convivência intensa. E Paulo então está aqui lembrando, vocês viram tudo isso que eu fiz no meio de vocês, debaixo de perseguição, lutas, dificuldades,
e não vivi à custa de ninguém, não recebi. Eu trabalhava, eu labutava, trabalhava para sobreviver, para o meu sustento. Eu não vivi do evangelho. Ele dizendo isso: vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. Esse exemplo Paulo está trazendo à memória dos Tessalonicenses e ficou registrado para nós, que é para nós também. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito nos ensina isto. Ele não quis viver à custa de ninguém para sua sobrevivência, o seu sustento, para poder proclamar o evangelho com o coração limpo. Isso para mim é muito importante. Quando anunciamos o evangelho, quando alguém vem ao nosso meio, a impressão que a pessoa tem que ser de amor, interesse por essa pessoa. Não pode ser interesse de arrecadação, a igreja em desespero, fazendo campanhas e mais campanhas para arrecadar dinheiro. Isso não é de Deus, esse interesse financeiro. E nem o evangelho na boa vida, o evangelho laissez-faire, de qualquer jeito, o evangelho devagar, isso não é de Deus. Paulo então lembra que se dedicou debaixo de lutas, dando o exemplo, vivendo do seu suor e do seu trabalho. Não há detalhes sobre isto. Em alguns lugares, sim, na igreja de Corinto, por exemplo, Paulo diz que fazia tendas. Aqui não sabemos como ele trabalhou, mas ele trabalhou para o seu sustento, para poder dar exemplo para os tessalonicenses. E ele viveu de forma irrepreensível. Ele não ficou com conversas torpes e bate-papo, assim, com irmãs e com coisas assim. Ele não ficou conversando sobre coisas da vida. Ele, aos Coríntios, diz que decidiu nada saber a não ser sobre Jesus, e ele não ficava falando de outros assuntos para não perder tempo. E se fosse o caso na época, ele diria: eu não vejo televisão, eu não estou perdendo tempo com coisas desta vida, não leio romances, livros desnecessários, ficção científica, nem pensar nessas coisas. Eu estou totalmente entregue ao evangelho. E ele continua no versículo 11, eu estou lendo primeiro Tessalonicenses 2:11. E sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então ele ensinava, exortava, admoestava, consolava. Ele estava continuamente em contato com os discípulos, como um pai a seus filhos. Esse texto é muito significativo para nós, nos ensina a atitude que um cristão deve ter. Adotar um filho espiritualmente, isso é fazer discípulo. E é procurar contato, acompanhar a vida desse discípulo todos os dias, com intensidade, como um pai a seus filhos. Um pai com filhos menores não marca reunião com o filho. Olha, sábado à tarde nós vamos ter uma reunião. Um pai não tem reunião pré-datada com os filhos. Ele é pai todos os dias, a toda hora. O discipulado é assim, é se dedicar a uma pessoa. Eu conheço muita gente que gosta das coisas de Deus e se dedica, mas eles não concentram sua atuação, eles espalham
a sua atuação. Batem papo com todos, fazem amizade com todos. Isso não é mal. É bom, mas isso não é discipulado. Discipulado é concentrar a atuação no discípulo, e discípulo é aquele que quer seguir o seu líder. A pessoa precisa ter um líder. O cristão só vai conseguir caminhar se tiver um líder. E se no início ele for devagar, muito dificilmente depois ele vai acelerar o ritmo. Um cristão que começou devagar, dificilmente vai acelerar o ritmo de vida cristã depois. Tem que ser ensinado no início. E o batismo tem que ficar bem claro que é um divisor de vida, divisor de águas, de fases. O antes e depois do batismo, de seguir a Jesus, tem que ser algo muito marcante. E depois de batizado, ele é totalmente discipulado, envolvido nas coisas de Deus, e é vida nova. Não pode se batizar e continuar devagar. Quando nós falamos dessas coisas, a experiência prática nos ensina que uma pessoa que ficou crente velho, dificilmente ele vai mudar o seu jeito de ser e o seu ritmo. Se ele não foi discipulado, dificilmente ele vai engrenar como Deus quer. Isso teria que ser feito no início. Mas nem tudo está perdido. Acontecem milagres. Mesmo depois de muitos anos, ele pode ser um novo discípulo, se ele entender que precisa ser discipulado e se render ao Senhor e se colocar nas mãos do seu líder, que representa a autoridade espiritual de Deus na sua vida, e diz: eu quero remir o tempo, eu quero aproveitar as oportunidades, eu quero ser obediente, o que eu não fui até agora. E dificilmente isso acontece, mas pode acontecer. E eu tenho esperança de que aconteça. Pessoas que ficaram crentes por muito tempo nas igrejas entendem que não deram fruto e eles não querem chegar à presença de Deus sem frutos. Eles querem remir o tempo, aproveitar as oportunidades e endireitar a sua vida daqui por diante. Procuram um líder para dizer: eu quero ser discipulado. Eu não fui no início, eu quero ser agora. Mas tem que haver essa disposição de rendição, de obediência, de entrega e, principalmente, a disposição de intensidade na vida cristã. Ninguém vai ser discipulado uma vez por semana. Tem que ser acompanhado no que faz todos os dias. Paulo está dizendo aqui: eu me dediquei à obra de Deus todos os dias. Eu estive com vocês, o número era pequeno, eu pude acompanhar cada um de vocês como um pai, eu adotei vocês como filhos, eu estava com vocês ensinando tudo desde o início. Vocês se recordam disto? Tinha minhas dificuldades, trabalhava de noite também, para eu estar disponível para vocês com intensidade. E eu usava todos os recursos que Deus me dava, como exortar, consolar os que estavam sofrendo, admoestar aqueles que estavam se afastando, isso no intuito de que vocês vivam uma vida digna de Deus que chama vocês. Pois é, o discipulado, eu tenho focalizado aqui, é este relacionamento um a um. A pessoa, para discipular alguém, tem que deixar os outros de lado. Ah, mas aquele quer bater papo, aquela lá quer me cumprimentar, aquele outro quer que eu vá ver não sei o que lá, o outro quer que eu acesse a rede social dele lá para saber o que ele está falando. Olha, se eu tiver tempo de sobra, até posso dar atenção a outros irmãos, mas eu não vou roubar o tempo do discípulo. A prioridade é o discípulo. Eu quero aproveitar as primeiras semanas, e Paulo teve poucas semanas com os tessalonicenses.
Eu quero aproveitar o início da vida desse discípulo para estar com ele todos os dias, no intuito de vê-lo se firmar no Senhor. Depois a gente vai se passando os contatos à medida que a pessoa vai se firmando e conhecendo outros e se envolvendo com outros. À medida que a pessoa vai crescendo espiritualmente, a gente pode espaçar, depois uma vez por semana. Se a pessoa já está na qualidade de líder, uma vez por mês, ou mais até, quando o sujeito é um líder, já bem encaminhado, bem sucedido, a gente pode supervisioná-lo mês a mês, 2 meses, e a pessoa dá o relatório e não tem problema se a gente não encontrar naquele mês, encontra no outro, e a pessoa já é madura o suficiente para seguir o seu caminho sem a supervisão diária. Mas um bebê espiritual tem que ter supervisão diária. É assim que a Bíblia nos ensina. Em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo também fala nisso. Pai com filho, com todo cuidado, com todo carinho, todos os dias. O discipulado é todos os dias. Alguém pode perguntar, mas que assuntos a gente vai ter com um discípulo todos os dias? Tudo o que ele está fazendo. Você vai verificar o que ele está fazendo nos relacionamentos, se é jovem, na escola, no tempo em que ele fica sozinho em casa, dentro do quarto dele, se ele vê televisão, os livros que ele lê, o que ele lê na internet, no celular, como ele usa o celular, a leitura da Bíblia, como ele está fazendo. O líder tem que conhecer como o discípulo está fazendo a leitura da Bíblia. Se está fazendo, ele tem que acompanhar. Também a área financeira, a área sentimental, o líder tem que acompanhar o discípulo em todas essas áreas. Preste atenção, o líder não é chefe do discípulo. Ele não vai mandar o discípulo fazer isso ou aquilo. Existem líderes que querem controlar a vida do discípulo. Mandar não é controlar, é acompanhar, é diferente. É ver e, notando alguma coisa, admoestar o discípulo com amor. E se ele tem amor, o discípulo vai reconhecer este amor. Não é de vez em quando, é sempre. No início, todos os dias. Você quer cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos? Quem não está envolvido, empenhado, desejoso de fazer discípulos, está desobedecendo ao Senhor Jesus, que deu essa ordem. Ir por todo mundo, fazer discípulos. Isso é o que Jesus mandou. Só se faz discípulo quando se dedica ao discípulo. E um bebê a gente cria e cuida desde o início. Não espera o bebê crescer para a gente cuidar. Uma mãe, um pai, não esperam o bebê crescer para depois cuidar. Isso é o que as igrejas estão fazendo. Você acha isso loucura? Uma mãe esperar a criança crescer para cuidar dela? Você acha isso absurdo? É o que as igrejas estão fazendo. Crentes jogam novos lá dentro e largam, deixam o tempo passar para depois poder ver em que aquele novo crente pode ser útil. Infelizmente é assim, mas não é assim que deveria ser. Jesus manda a gente cuidar desde o início. O bebê tem que ser cuidado desde o início e acompanhado o seu crescimento. Os pais têm que acompanhar. Em algum momento, o bebê ainda tem que começar a cantar louvores, orar com o bebê, falar das coisas de Deus para o bebê. Os pais têm que ensinar as coisas de Deus aos filhos desde tenra idade. O discipulado se faz desde o início do novo convertido ou da vida nova como criança. Nós temos que nos dedicar a isso. Só faz discípulo quem se dedica, quem gasta tempo para fazer discípulo. Aprenda isto, procure entender como o apóstolo Paulo foi bem sucedido e nos ensinou, e constando da Bíblia, isso se torna para nós ordem
de Deus. Você entende assim?